Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outro que és Elias, outro ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, com muita alegria, neste sábado, dia 22 de fevereiro, nós celebramos hoje a Cátedra de São Pedro. E é muito providencial que nós hoje estamos assim, rezando pelo Santo Padre o Papa. O texto que nós acabamos de ler, para nós católicos, ainda que tenha alguns que não tomem esse texto e deveriam tomar esse texto, eu acredito até que na Bíblia de algumas pessoas não exista esse texto, porque esse texto é muito claro. É muito claro. Diante da clareza que o texto está nos dizendo hoje, Jesus aqui, ele está edificando a sua igreja. E é muito significativo que o texto bíblico, ele diz: por isso eu te digo, tu és Pedro. Primeira coisa que acontece, Jesus troca o nome do seu apóstolo de Simão para Pedro. Ou seja, Simão, que significa caniço, quebradiço, Pedro significa Kéfas, rocha, firmeza. Então Jesus está dizendo: tu és Pedro. E aqui já vai um grande ensinamento. Por isso que o Papa, quando ele é eleito, um novo Papa, ele troca de nome. Ele troca de nome, repetindo isso que Jesus fez com o primeiro Papa, que se chamava Simão, e Jesus trocou o nome dele para Pedro, de caniço para rocha. Por isso, os papas, quando são eleitos, ele, no seu pontificado, ele troca de nome, ele escolhe um novo nome para viver ali a Cátedra de São Pedro. E Jesus diz: e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Singular o tempo todo. Não é as minhas igrejas, mas a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Meus irmãos, a única instituição que tem mais de 2000 anos de idade é a Igreja Católica. Por quê? Porque ela está fundada na rocha que é Pedro. Uma promessa de nosso Senhor. Tu és Pedro e sobre você. Por isso a nossa fé, ela é uma fé apostólica. Por isso a Igreja Católica, a palavra católica significa que é universal, ela é para todos, né? Apostólica, que significa que ela está fundada nos apóstolos, católica, apostólica, romana, que está com sede em Roma. Essa igreja que tem as dimensões de ser una, santa, católica e apostólica. A igreja que tem a beleza de ter a mesma liturgia, a unidade, e ela vive na radicalidade aquilo que Santo Agostinho disse, nas coisas essenciais a unidade. Então não existe nenhum concílio que desdisse o concílio passado, não existe nenhum papa que revogou um decreto oficial de fé e de moral de um outro papa, porque a igreja, quando ela ensina fé e costume, seja pelo magistério
extraordinário do Santo Padre o Papa, ou seja pelo magistério ordinário, tanto em um contra o outro, quando a igreja pronuncia em fé e moral, ela goza da assistência do Espírito Santo e ela nunca erra. E eu não estou dizendo isso porque é algo que eu acho. Eu estou dizendo isso porque isso é também uma definição conciliar do Concílio Vaticano I de 1870. Lá foi declarado a infalibilidade papal, a infalibilidade do magistério da igreja, quando ensina a respeito dessas duas coisas. Por isso Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. As portas do inferno nunca poderão vencê-la. Ora, nesses mais de 2000 anos, nem os de dentro e nem os de fora, embora tentaram muito e embora alguns membros da igreja erraram bastante, não conseguiram destruir essa obra. É aquilo que o sábio Gamaliel disse quando queriam prender a Pedro e a João. Ele disse, não, deixa eles, porque se essa obra, e também fizeram isso com Paulo, né? Se isso aí é de Deus, nós não podemos fazer nada. Quem somos nós para lutar contra Deus? Mas se isso aí for dos homens, vai acabar logo. Esse foi o discernimento do grande conselho de Gamaliel. Mas veja, a igreja está aí. Mais de 2000 anos, porque ela foi alicerçada. E veja, Jesus diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Meus irmãos, dar as chaves é dar poder. É dar poder de ligar e de desligar. Por isso, quando a igreja ela coloca, por exemplo, ou quando o Papa declara um dogma, seja ex cátedra, de maneira extraordinária, da cadeira de Pedro, ou seja, através do magistério ordinário, aquilo para nós, Deus está ligando no céu. Aquilo que é ligado aqui, Deus liga no céu, e aquilo que é desligado aqui, é desligado nos céus. Tudo que você ligar na terra, está dizendo Jesus, ligo no céu. E tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. Olha que coisa maravilhosa. Veja, irmãos, então hoje na Cátedra de São Pedro, esse texto que todo católico tem que saber, o capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 13, Jesus, na sua enquete, pergunta quem ele é. Pedro responde, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, eu te digo, tu és Pedro. Meus irmãos, a grande graça hoje é a gente poder participar desta igreja. Eu, enquanto católico, filho da igreja, eu sou muito grato por poder participar dessa igreja. Da igreja que Jesus fundou, não foi um homem que fundou, da igreja que Jesus fundou e que ele alicerçou na rocha que é Pedro. E que deu poder, que deu as chaves e que disse que as portas do inferno jamais poderiam vencer essa igreja. Nós precisamos hoje, de maneira muito especial, nós acabamos de ler um texto bíblico, é Bíblia isso, não é invenção, é Jesus dizendo, eu te declaro, sobre ti eu edifico, eu coloco, eu fundo, eu estabeleço, eu ratifico a minha igreja. É Bíblia, é palavra de Deus. Hoje, de maneira especial, eu convido cada um de vocês a rezar pelo Santo Padre o Papa. Ainda mais na situação de saúde que ele se encontra. É muito propício hoje, no dia da Cátedra de Pedro. A Cátedra de Pedro. Veja, o papado está muito acima de qualquer homem. O papado é uma graça de Estado. E o papado ele será sempre amado por cada um de nós, porque ele foi estabelecido por Jesus. Só para vocês verem, a palavra Pedro no Novo Testamento aparece 171 vezes. É o apóstolo mais citado na Sagrada Escritura no Novo Testamento. O segundo mais citado é João, 46 vezes, para vocês verem que sempre em primeiro lugar está lá Pedro. Por isso a palavra Papa, né? Primeiro dos apóstolos, príncipe dos apóstolos. É daí que vem a palavra Papa. Se você pegar cada letra,
PAPA, primeiro dos apóstolos, príncipe dos apóstolos. É aquele que fala em primeiro lugar, é aquele que é mais citado, é aquele que toma a frente, é aquele sobre qual Jesus disse: sobre você eu estabeleço a minha igreja. Rezemos pela igreja, demos a vida por ela, porque ela não é uma instituição humana, embora ela tenha a sua organização humana, porque é necessário ter, mas ela não é uma instituição meramente, simplesmente humana. Ela é uma instituição divina, porque ela foi criada e ela é de instituição divina, porque foi o próprio Jesus. E se Jesus é Deus, e nós sabemos que Ele é Deus, então ela foi criada, fundada, estabelecida pelo próprio Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.